Amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Nós vamos transmitir a palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro de 1 Timóteo. A irmã pode abrir a palavra de Deus em primeiro, na carta de Paulo. E eu vou trazer uma palavra hoje que dá o tema: a eficácia da graça de Deus. Timóteo já fica ali, depois de 2 Tessalonicenses, aí começa, depois passa ali o livro de Coríntios, aí vai 1, 2 Tessalonicenses, Filipenses, aí chega em 1 Coríntios. Posso procurar tranquilo? Não, 1 Timóteo, passa Coríntios, vai lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, trabalhando aqui do verso 12. Posso procurar. Irmão, esse tema dessa palavra qual eu vou levar é vida da igreja, tá? A eficácia da graça de Deus. E o apóstolo Paulo dando aqui o seu testemunho, e nós aprendemos com esse testemunho do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 12, que possamos acompanhar. Eu vou ler para nós receber esta mesma graça que Paulo recebeu. Diz aqui a palavra de Deus: sou grato para com aquele que fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que em tempos passados fui blasfemo, aleluia, perseguidor e insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por este motivo, mesmo me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quanto haveria de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai querido e amado, nessa noite te dou graça por me encontrar diante da tua palavra. Abençoa tua serva, seus filhos, abençoa sua casa, e que ela hoje diante desta palavra saia fortalecida, com o coração alegre, porque hoje tu fala conosco, diante de si, Pai, desta palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso entendimento. Precisamos, porque somos regidos por ela, em nome de Jesus. Pois graças a Deus, quero aqui trabalhar um pouco com a interpretação dessa palavra que Paulo ele está trazendo
uma palavra de testemunho, uma palavra que nós podemos trabalhar com ela, porque nós, irmãos, somos verdadeiramente pecadores. Nós somos muito carentes de Deus. Precisamos toda hora dessa inspiração de Deus. Deus é lindo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Só em nós ter esse contato com esta palavra, gratuitamente, olhando para nós quem nós era, e hoje estamos na presença do Senhor, que Ele não tem acepção de pessoa, Ele chamou para a vida eterna. Paulo, ele dá um tema, a vida da igreja. Quem é a igreja? Sou eu, você. Somos a igreja de Cristo. O Senhor Jesus, Ele fez todo esse, aleluia, evangelho, ensinando ali a igreja dele como viver. O apóstolo Paulo, ele está dando aqui, irmão, uma testemunho da grandeza de Deus, da graça de Deus, porque Paulo, ele está aqui dizendo, né, por nós classificar, com certeza, irmão, nós não ia querer Paulo, porque Paulo era perverso, insolente, Paulo era ignorante, Paulo vivia, né, querendo prender aqueles cristãos. Paulo demonstrava que não era amigo do Evangelho, amigo dos irmãos. Por quê? Porque Paulo, ele trabalhava para o rei, trabalhava para os sacerdotes. E quando ele via alguém falando de Jesus, ele queria prender, ele queria levar aquela pessoa até o sacerdote, para a pessoa desacreditar na religião deles e seguir a de Paulo. Aí no caso, irmão, nós não conseguiria ter amizade com o apóstolo Paulo, né? Com certeza ele era um homem que corria perigo, risco para os cristãos. Mas não cabe a nós, até hoje mesmo, tem pessoas que nós achamos que não é digno, né? Tem pessoas que nós olhamos para eles, isso daí tem jeito. Tem pessoas que vivem lá no mundo, até mesmo nas drogas, na bebida, na desavença. Ele faz ou ela faz aquilo que a carne pede, que é o prazer. E Deus está vendo tudo, contempla. E nós olhando no nosso olhar, nós dizemos, não, lá quero ser, lá quero ver, lá quero essa pessoa, porque essa pessoa é muito ingrata, murmura. Mas pelo o testemunho do apóstolo Paulo aqui, nós damos glória a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus é um Deus maravilhoso. E nós vamos acompanhando no primeiro versículo, 12 diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Paulo está dizendo, sou grato a Deus, sou grato a Jesus, porque Ele me fortaleceu. É isso que eu olho e digo, Senhor, eu também sou grato, porque em outrora eu era que nem Ele, ou pior, que nós se encontrávamos no mundão. A gente fazia tudo que a carne queria e o que o mundo oferecia. Mas o Senhor tocou no meu coração, como tocou no da irmã, e fez nós ter um encontro com a palavra. E começamos a acreditar. E veio no nosso coração, irmão, a vontade de chegar diante de Deus por meio de Cristo. Paulo está se sentindo assim, está dizendo, sou grato a Deus, porque Ele me fortalece, Ele me deu graça, Ele me chamou e Ele me abençoou.
Então o testemunho que Paulo está dando edifica a nossa vida. Por quê? Porque Deus olha para nós não pelo que nós faz, nem pelo que nós somos. Deus olha pelo seu grandioso amor, pela sua tão grande misericórdia. Olha para mim, olha para você e diz: vem que eu te quero, vem que eu vou te usar, vem que eu vou mudar a tua vida. Aleluia! Aí nós podemos ficar assim olhando, abismado, que nem o apóstolo Paulo, o homem que está dando aqui o testemunho, que Paulo disse que ele era insolente. Paulo era perseguidor da igreja, perseguidor do povo. Aleluia! Aí ele disse que em Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu força. Onde é que ele encontra a força? Ele me concede a força, a misericórdia, e eu me levanto. Por isso que hoje nós podemos encontrar-se diante do Senhor da maneira que estamos. Porque, irmãos, se nós olhar para a nossa qualidade, nós nunca chegaria diante de Jesus. Por quê? Porque nós colocava no nosso pecado, a nossa falha, a nossa forma de viver, e olhava para Jesus, que é santo, perfeito. Aí nós diríamos assim: eu não tenho condição de misturar com Jesus. Por quê? Porque eu sou pecador e Jesus é santo, porque eu não tenho condição. Aí Paulo está dando uma declaração do amor de Deus, que mesmo ele sendo perseguidor, mesmo ele sendo insolente, Jesus amou ele e chamou: vem, Paulo. Aí a gente olha aqui, irmãos, se alegra, porque Deus está olhando para nós. E o que Deus quer ver em nós, sabe o que é? É uma vontade de conhecer a Ele mais e mais, uma vontade de servir a Ele por meio de Jesus. Deus não vai olhar para você com um olhar de acepção. Ah, porque a irmã é assim, a irmã é A, a irmã é B. Não. Deus olha com um olhar de pai. Porque pai não olha para o filho e não vê defeito, né? Raramente um pai e uma mãe vê defeito no filho. Ele sempre ama. E o amor do pai, o amor da mãe encobre ali. E Jesus, ele olhou para nós, olhou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, irmão. O apóstolo Paulo era insolente. O apóstolo Paulo, como diz aqui a palavra, ele recebeu força, misericórdia, e Deus olhou e achou ele fiel e digno de entregar a ele, sabe o que, irmão? O ministério. Paulo disse: como é que pode eu, pecador, pior dos pecadores, eu insolente, ele olha para mim e me entrega o ministério, ele olha para mim e me entrega os dons maravilhosos. Aí nós estamos aqui vendo que eu, o irmão, a irmã, seja quem for, o mundo olha de um jeito, mas Deus olha a todos. Nós olhamos para nós exatamente para nós se corrigir, que nem o apóstolo Paulo se corrigiu aqui. E através da forma que ele era, Paulo engrandece a Deus. Eu era isso e Deus não me chamou. Eu era perseguidor e ele transformou e fez eu o quê? O pregador, missionário. Aí nós vamos para irmão, tá vendo, irmã? Você tem um coração e vê a grandeza divina, vê a santidade do Senhor, não é verdade? Porque você olha para você, você se redimina lá para trás, você vai diminuindo, porque Deus é grande, mas Deus ama. Por quê? Porque você tem um coração simples, bem simples, e Ele opera no meio da simplicidade. Por quê? Porque Paulo está dizendo que aqui grande é o Senhor. Paulo está dizendo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus
E quando nós não temos essa visão, aí não agradamos a Deus. Por quê? Porque nós vamos olhar pelo olhar da carne. Eu posso, eu tenho, eu vou, eu faço. Então, essa tese não agrada a Deus. Porque o que Jesus disse: bem-aventurado é o pobre de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? Pobre de espírito significa que eu, você, necessitamos de Deus. Que eu e você não podemos viver sem Ele, sem Cristo. Nós não podemos, nós somos necessitados, porque precisamos dele toda hora. Aí ele diz: bem-aventurado. E é bem-aventurado? Abençoado é aqueles que necessitam de Deus. Aleluia! É aqueles que sabem que respira, porque Ele dá o ar, sabe que se alimenta, porque Ele dá o alimento. Você dorme, você acorda e ali agradece ao Senhor, como o Paulo diz: Senhor, dou graça, porque Tu me fortaleceste em Cristo Jesus. Te dou graça, porque o Senhor me concede ser digno, né, de ter um ministério. Aí eu, como a irmã ali, eu vi a sua simplicidade, gosto, lindo, acho maravilhoso. Porque grande é o Senhor, santo é Ele. Ele é intocável, Ele é invisível. E nós honramos a Ele em dar a Ele a grandeza. Paulo está dando a grandeza. Mas Deus disse: Paulo, vem aqui, eu vou te dar um ministério. Paulo: mas eu não posso porque sou perseguidor. Ele não olha, eu estou olhando e vejo você. É Deus que muda. Deus muda, deixa nós ser dignos de louvar, de cantar, de pregar, de amar. Ele nos deixa. Por quê? Porque Ele veio para desfazer as obras do diabo quando estava na nossa vida. Aí Ele tira as obras do diabo, coloca o amor dele. Quando Ele coloca o amor, Ele coloca os dons. E quando Ele coloca os dons, nós receberemos a salvação. E nós vamos cantar para aquele ao qual é o nosso mestre. Então Paulo, ele fazia coisa errada até o ponto que ele passou a entender que Jesus era o Senhor da vida dele. Aí Paulo vai dizendo aqui, ó: a mim que em tempo passado fui, olha o que Paulo era aqui, ó: blasfemo, perseguidor, insolente. Tá, irmão? Que hoje é até uma forma da gente se sentir na presença de Deus. Quando eu digo: Senhor, sou um pecador, não tem estrutura para te servir, porque Tu és santo. Paulo está dizendo aqui, irmão, que ele era uma pessoa que blasfemava. Deus não se alegra, né? Ele era uma pessoa que perseguia. Outro caso: a irmã é crente, eu não sou. Aí eu não gosto da sua maneira de viver, vou te perseguir. Eu vou querer que você deixe o Deus que você serve, porque eu não gosto. Paulo era assim. Paulo servia os sacerdotes pela lei e perseguia os apóstolos que era de Cristo. Ele pediu carta aos sacerdotes para ir para Damasco, porque lá tinha crente e ele queria trazer aqueles crentes do jeito todo. Ele queria trazer os crentes ou vivo ou morto. Mas no caminho, como diz em Atos, capítulo 9, ali ele olhou e viu Jesus dá o olho do cavalo, e Paulo ficou ali. Então era a mudança de Paulo, para ele dar esse testemunho. Ali que em tempo passado, aí se eu for dizer a minha irmã aqui, o meu passado, porque o nosso passado não é bom. O nosso passado, ele é misturado, ele é misto. Ele é misturado com o mundo. Ele é misturado com a vontade do inimigo, do diabo. Então, nós sabemos que Paulo, ele chegou a dizer que ele era insolente. E o que é insolente? A palavra insolente significa, tá, irmão?
é uma palavra pesada, ela tem um conjunto. Ele era desrespeitoso o que ele dizia, o que ele desrespeitava até mesmo o que ele falava. Olha aí, o que ele falava para ele, né? Misturado com as atitudes dele. Paulo desrespeitava a palavra, Paulo tinha mal atitude, Paulo não fazia nada para agradar a Deus. E aí nós vemos que Paulo, ele foi chamado, e Paulo tem 13 cartas. O ministério de Paulo é grande, né, irmão? Aí ele dando aqui, isso aqui é para nós se alegrar, porque nós também somos pecadores, e muito. Aí quando eu vejo essa carta de Paulo, eu prego com alegria. Quando eu vejo essa carta de Paulo, eu canto com alegria. Eu falo com um tom alegre. Por quê? Porque não é a minha capacidade, é a capacidade de Cristo na vida de Paulo, é a capacidade de Cristo na vida da senhora, para a senhora ficar alegre, para a senhora se levantar e ir à igreja, vir à igreja, voltar, é para a senhora responder alguém, perguntar que religião é sua. Aí você diz: eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Cristo, aquele que morreu por mim. Você fala com a força, com o tom. Ele diz: porque Ele me fortalece, Ele me dá graça, Ele me dá essa força. Porque em outrora eu era uma pessoa desconsiderada, não valia nada. Porque quando Paulo diz que ele era insolente, Paulo, ele tinha mal atitude, Paulo era perseguidor, e hoje nós estamos vendo que ele está dando esse testemunho para quê, irmão? Para a grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus pega um homem tão irregular, pega uma mulher tão irregular e faz um vaso perfeito, faz uma varoa perfeita. A varoa, ela começa a amar os filhos, o esposo, fazendo aquilo que Jesus vai ensinando na Bíblia. Ela começa a amar o pai, começa a amar a mãe, começa a mudar, ela começa a ser decente, ela começa a ter um diálogo mais perfeito. Aí aquelas pessoas do mundo vai vendo: o que aconteceu com você? Jesus na minha vida fez a mudança. Jesus na minha vida, Ele é aquele que me dá força, me fortalece. Aí nós vemos aqui, irmão, nós nos alegramos porque nós sabemos que Deus muda a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, tá? Qualquer ser humano, ele tem essa capacidade tremenda de te dar o ministério na tua vida. Qual é o ministério? É Jesus, a palavra da reconciliação. Jesus é a palavra da reconciliação que Deus nos deu, né? Ele deu seu Filho amado para nós, porque Paulo está dizendo aqui: fui fortalecido em Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou. Olha o que Jesus fez com ele: considerou ele fiel. Aí eu olho aqui para a irmã e diz assim: irmã, Jesus te considera fiel. Quem pode dizer que não é? Porque pode dizer assim: opera Deus, quem impedirá? Se Deus diz que a irmã é assim, quem pode dizer que não? Se Deus dizer: irmã, você vai ser uma mulher fiel, vai cantar, vai estar na minha casa, me apresentar, quem pode dizer que não? Nem o diabo pode, nem ele chega perto, porque tentaram matar Paulo, tentaram levar Paulo todo jeito para a morte, mas ele disse: eu direi até o dia que tu pode viver, porque quem chamou Paulo foi Jesus. E ele está dizendo aqui: eu era um homem insolente, perseguidor da igreja, em outrora que eu era ignorante, mas Jesus, ele me considerou fiel, porque ele era blasfemo. Aí ele me considerou fiel. Então essa palavra, ela me fortalece a senhora. Por quê? Porque Jesus vai apagando nossos erros, Jesus vai apagando o nosso pecado. Aí a irmã vai botando, tá, irmão, a sua atenção no Senhor,
Você vai colocando ali a força que você tem, vai colocando no Senhor. Senhor, Tu é minha força. Senhor, Tu é o meu caminho. Senhor, Tu é meu alimento. Senhor, Tu é minha vida. Sem Ti não tenho condições de viver. Então você vai ficando totalmente dependente de Deus e é uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque quando se depende de Deus, o milagre vem. O milagre da transformação, o milagre maravilhoso que é o amor. Aí vem a forma que nós recebemos do Senhor, que é os dons. Porque Paulo não tinha dons de cura. Paulo tinha dom antes de bater, gostava de bater, gostava de expulsar. Ele tinha mal de tudo. Mas quando ele conheceu Jesus, ele recebeu o dom do amor. Paulo curava com a palavra. Paulo levantava o que estava caído. Paulo transformava a vida de quem estava desorganizado com a palavra do poder de Deus. O que é que está acontecendo agora na vida de um homem que era insolente? Hoje ele é o homem que tem uma palavra de poder na sua vida. É a mudança, irmão, de Jesus na nossa vida. Jesus, ele acalma a tempestade, Jesus acalma o vento ali, ele deixa tudo bonança, tá? Mas ele quer que nós sejamos, que nem diz aqui o apóstolo Paulo, que ele está dizendo, ó, a mim que em um tempo passado fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante a minha ignorância e incredulidade. Tudo isso. Aí é que quebra a tese do diabo. Porque o diabo gosta sempre de acusar, né? Ele bota Jesus ali, aí diz, tu não presta para Jesus, tu anda toda assim para Jesus, tu não pode estar na igreja, tu não pode fazer isso, tu não pode ter. Por quê? Porque tu é pecador profundo. Quando nós vemos essa palavra, toda a palavra do diabo cai por terra. Todo pensamento do diabo cai por terra. Eu posso cantar para Jesus, eu posso falar de Jesus, eu posso pregar, eu posso fazer a obra do Senhor, eu posso amar. Por quê? Porque Deus me deu o dom da vida e Ele agora vai me considerar eu fiel. Está vendo? Aí nós estamos vendo aqui, irmão, que ele vai dizer assim, a graça do nosso Senhor transportou. Quando é que a graça de Deus vai transportar? É quando nós estamos cheios dela. Quem é Jesus? É a graça. Quem é Jesus? É o dom da vida. Quem é Jesus? O Filho de Deus é o dom da vida. Se Ele está na tua vida, tu transporta, né? Com a paz, com a alegria, com amor. É onde a irmã vai ter toda a estrutura de suportar aquelas pessoas que não têm condição, aquelas pessoas que blasfemam, aquelas pessoas que ele critica, aquelas pessoas que rejeitam, mas você está estruturada, você sabe quem lhe chamou, aí você conhece que aquela pessoa, como é que ela está? Por quê? Porque nós já fomos de lá também, né, irmão? Nós já fomos blasfemo, como o Paulo disse, nós já fomos insolentes, palavras que a gente não sustentava, mas hoje nós mudamos. Por que mudamos? Porque Jesus está dentro de nós estamos transbordando com a graça, com amor, com alegria. Já não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Aleluia, já quem opera em mim é o Senhor. Quem domina a minha vida é o Espírito Santo. Já é Ele que me guia, já é Ele que me guarda, já é Ele que me protege. Eu já tenho outra estrutura para suportar. Porque quando Cristo está em nós suportamos todos os levantes que vêm lá de fora. Porque Cristo, Ele disse assim: tenho ânimo, eu venci e vocês vencerão. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer, a graça do nosso Senhor transborda sobre mim,
com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Está vendo, irmão? Isso aí é para nós. Essa palavra Paulo está dizendo porque Paulo disse quem era, e agora Paulo está dizendo por que ele está vivendo do jeito que Deus gosta. Ele diz porque a graça do Senhor, ela transborda pela fé e o amor que está em Cristo Jesus. E Jesus exatamente estava na vida de Paulo. É por isso que hoje Deus, irmã, é tão profundo, até para nós falar do Senhor, se nós tivermos o Espírito Santo. Porque ninguém sabe dizer nada do Senhor sem o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ele disse assim, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem? Quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece exatamente o Pai. Ele é exatamente o que tem a transmissão de nós falar que Jesus é bom, que Jesus é Filho de Deus, é maravilhoso, que Deus é a autoridade, que é o Supremo, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente e é onipotente. Por que ele diz? Porque ele é tudo isso. Se o Espírito Santo não estiver em mim, como é que eu vou ter ousadia de falar? Porque antes, Paulo, na ignorância, o Espírito Santo não estava na vida dele, Paulo tinha maus atitudes, Paulo perseguia, Paulo odiava. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida de Paulo, aí Paulo começa a falar diferente. Ele já começa a dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele já começa a ver que ele diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem a tribulação nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo estava falando? Porque o Espírito Santo estava no coração de Paulo, usando a boca dele e mostrando toda a estrutura para nós. Se Deus está em nós, ninguém pode tocar. Se o Senhor nos guia em todos os lugares, nós podemos andar, porque o Senhor vai na frente, quebrando as muralhas, botando por terra todos os empecilhos, abrindo o caminho, quebra o arco, e nós vamos ali sendo guiados pelo Espírito Santo. A irmã não vai à igreja se o Espírito Santo não lhe levar. Por quê? Porque a igreja, ela fala de Jesus. Paulo não ia, porque Paulo não era crente. Paulo era aquele que trabalhava pela lei. Mas quando falava de Jesus, Paulo ia buscar e prender. Mas depois que Jesus entrou na vida de Paulo, no coração de Paulo, aí Paulo ficou a igreja. Ele era templo e morada do Espírito Santo. Aonde Paulo estava, falava de Jesus. Aonde ele ia, falava de Jesus. Aonde ele passava, o poder de Deus estava fazendo cura nas pessoas, porque Jesus estava nele. Aleluia. E nós não somos diferentes. Nós não somos nada diferente desse homem chamado apóstolo Paulo. Então ele é assim, essa declaração, ele vai dizer que é fiel, o testemunho dele, que nós podemos acreditar que é fiel, que nós acreditamos que Paulo era isso tudo. Paulo era blasfemo, e nós estamos vendo que Paulo, ele tem um poder glorioso operando nele. Até a roupa dele cura os doentes. A sombra de Paulo, os enfermos se levantam. Paulo era tudo isso. Muitas vezes nós observamos que
nós não temos nem a metade do que Paulo tinha, porque ele considera, irmão, o pior pecador. Que nós vemos aqui que Paulo diz assim: dos quais eu sou o pior. Que ninguém quer hoje. A irmã preste atenção para nós entender como é que Deus opera na vida das pessoas. Paulo diz: eu sou o pior pecador. O homem que curava, que fazia exatamente uma alegria numa família, que tivesse ali mortos, ele curava. Aí Paulo: eu sou o pior pecador. E por que o pior pecador faz tudo isso? Que hoje nós temos um evangelho diferente das pessoas. Aí eu vejo o que falta hoje? Humildade. Paulo tinha. Simplicidade. Paulo tinha. Reconhecimento que Jesus era na vida dele. Paulo reconhecia. Paulo sabia que nada ele faria sem Cristo estar na vida dele. Então, o que falta para nós exercer esse poder na nossa vida é a humildade, que nós temos de buscar a humildade, a simplicidade e dizer para o Senhor: Senhor, eu sou o pior pecador, eu sou aquele que outrora eu blasfemava, eu não tinha boas atitudes, mas o Senhor, tu me considera agora um fiel e me entrega um dom. Qual é o dom? Eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de louvar, eu tenho o dom de amar, eu tenho o dom de visitar, eu tenho o dom de reconchegar as pessoas na igreja. Lá na minha casa eu tenho o dom de fazer, aleluia, o meu filho feliz, o meu marido feliz, ou vice-versa. Eu tenho o dom, porque em outrora eu não observava o que era a obra de Deus, porque a obra de Deus é amar uns aos outros. E se eu começo a amar a minha família, eu começo a fazer uma obra em perfeição. Porque quando nós não amamos de casa, nós já perdemos a fé, já anulamos a fé. Então nós começamos a amar. Aleluia! Quando nós começamos a amar, nós vamos ver que Deus está na nossa vida. Porque você vai dizer: olha, de primeiro eu não sentia, né? Eu não sentia esse amor, eu não sabia perdoar. Hoje eu perdoo meu esposo, ou a minha esposa. Eu sei falar com meu filho, sei entender ele. O que está na minha vida? É Cristo. Porque quando eu sei perdoar, que Cristo está na minha vida. Porque quem perdoa é Ele. Se eu sei perdoar, Ele diz: é perdoando que se é perdoado, né? Que de uma vez Jesus estava dizendo ali: olha, o primeiro sinal do cristão é quando ele consegue perdoar até o inimigo. Porque ele disse: olha, você perdoa o inimigo, mas não é para que você ande com o inimigo. Você perdoa. Perdoar é um dom. Eu perdoo aquele que me fez mal, porque Jesus disse assim: ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Não é verdade? Aí quando nós estamos, irmão, fazendo na nossa vida esse acontecimento, é porque Cristo está na nossa vida. Porque antes eu não fazia e hoje eu faço. Antes eu não perdoava e eu perdoo. Antes eu não sabia o que era amor, hoje eu já sei o que é amar. É ajudar, é levar uma pessoa a ser feliz, é ajudar uma pessoa a sair daquele sufoco de aflição. Porque eu falo de Jesus, eu falo do amor do Senhor. Então Paulo diz assim: esta declaração é fiel e digna de quê? Digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aleluia. Ele escreveu para ficar na Bíblia. E muitas vezes
a gente não tem esse conhecimento que pecou, não tem o conhecimento, porque quando nós temos esse conhecimento, aí nós vamos orar e dizer: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, sustenta isso nas minhas mãos, porque sou um homem que, se tu soltar, eu caio, se tu sair, eu fico no chão caído. Por quê? Porque tu é a minha força, tu é a graça, a misericórdia. Aí nós podemos entender que Paulo, pregando o evangelho, dizendo que ele era insolente, blasfemo, perseguidor, que ele, aleluia, era um homem que, aleluia, ignorante e incrédulo. Aí hoje ele está agradecendo a Deus e dizendo: essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo, olha o que ele vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele se incluiu ali na área de pecador, e ele, aleluia, dá uma declaração grandiosa para muitos hoje derrubar essa tese: eu sou um bom pregador, sou bom. Não, ninguém é bom, bom só Deus. Quando aquele homem chegou perto de Jesus e disse: mestre, e chamou ele de bom mestre, Jesus até disse: bom só Deus. E é verdade, né? Bom só Deus. Mas para isso falaste bem, porque ele é o próprio Deus. A bondade estava em quem? Jesus. Por isso que ele diz aqui, ó, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Ele veio para trazer vida em abundância. Ele veio para mudar. Ele veio para fazer a diferença. Se Cristo estiver na nossa vida, ele faz a diferença. Nós somos amorosos, nós entendemos, aleluia, que não deveremos pecar, que não deveremos dar crédito ao diabo, nas coisas da carne, nas coisas do mundo. Aí ele diz: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, olha aqui, irmão, preste bem atenção o que Paulo diz, olha: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para quê? Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Aí Jesus tem paciência comigo, com a irmã. Quando outros não têm, aí ele diz: se você tem paciência comigo, Jesus tem. Jesus é paciente. Glória a Deus. Paulo, ele está aqui mostrando que ele é paciente de uma maneira tão maravilhosa, que nós queríamos de uma vez converter todo mundo, né, irmão? Mas nós temos que ter paciência de dizer, de pregar, de chegar com aquelas pessoas: hoje eu não quero Jesus não. Você tem que ter paciência, porque em outro ano dizíamos também, quando nós estávamos afastados, não era que nós falávamos que não dizia Jesus, mas a nossa atitude dizia. Porque nós falamos pela nossa atitude. Se eu bebo, estou com atitude errada. Se eu fumo, estou com atitude errada. Se eu estou mentindo, estou com atitude errada. Tudo isso está dizendo que não quer Deus, não quer Jesus. Por quê? Porque são obras da carne, obras do mundo. Mas quando eu, aleluia, boto tudo lá para o esgoto, aí, nesse momento, eu vou ter longanimidade, eu vou ter paciência. Aí Paulo, botando aqui o diabo por terra, porque ele contou tudo que era. Aí depois ele está dizendo: sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Sabe por que eu estou dando meu testemunho? Sabe por que Deus fez isso? É para mostrar a grandeza de Deus
o poder de Deus na vida desse homem insolente, desse homem pecador, desse homem que vivia blasfemando. Aí olha para a mudança de Paulo. Então, se Jesus mudou Paulo, Jesus muda eu, muda você. Jesus pode mudar meu filho, pode mudar seu filho, pode mudar seu esposo, pode mudar sua esposa, pode mudar seu pai, pode mudar sua mãe. Jesus pode mudar o vizinho, Jesus pode mudar o meu amigo do trabalho, Jesus pode mudar o patrão, Jesus pode mudar, aleluia, aquele ao qual eu disse que ele não tem condição. Jesus disse ele tem, porque a condição dele está em mim. O poder que vai para ele vai de mim, a forma do perdão que vai para ele é de mim. Tudo que sai não é de nós, é de Deus. O Paulo disse, tudo isso que eu era, hoje Jesus está me usando, é para mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Ele é um Deus todo-poderoso, que muda a vida daquele que não valia nada. Ele faz do nada, faz acontecer, faz aquele dizendo, tu és fiel, e dentro das tuas mãos o ministério de louvar, de pregar, de amar. Esse, aleluia, é o Jesus que nós hoje falamos, dessa grandeza de Deus na nossa vida. Aí ele pode mudar a vida de todos aqueles que estão na terra. Se ele mudou a vida do apóstolo Paulo, ao qual ele disse, eu sou dos mais pecadores, mas Cristo fez isso para mostrar a sua grandeza de poder e de glória. E Cristo vai mostrar na vida do seu pai, na vida do seu filho, na vida do seu irmão, na vida do seu esposo, seu vizinho. Ele vai mostrar que ele é Deus para mudar a vida de quem ele quer, de quem ele chamar, porque ninguém pode resistir o chamado e a voz de Jesus. Pode estar onde estiver, pode estar lá nas drogas, pode estar lá, aleluia, na prostituição, pode estar na bebida, pode estar no mundão caído. Jesus estende a mão e diz, ei, porque eu sou o Senhor que vou entrar na tua vida, vou mudar todo o teu projeto e te entregarei nas tuas mãos o ministério, que é o ministério da vida, o dom da vida, que é Jesus. Aí eu me alegro, irmão, todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia. É onde entra a misericórdia na vida, na nossa vida. Quando a misericórdia entra na tua vida, irmão, é meio que o sol sai, tá? É mesmo quando está chovendo e a terra precisando da chuva. Tudo vai mudar, vai chegar, aleluia. Quando a chuva chega na terra, ali vai dar vida aos peixes, vai dar vida às aves, vai nascer, alimento vem, a semente muda, tudo vai. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida muda por total. Os nossos lábios, eles vão dar fruto digno de arrependimento, e o louvor vai estar na tua boca, tu vai cantar, aleluia. É por isso que eu estou aqui, irmão, dizendo, olha, ninguém tem condição de fazer a obra só, ninguém tem condição de cantar louvor para o Senhor. Nós só cantamos para Deus quando Deus faz dentro de nós a mudança, porque Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Jesus, tua boca vai falar de Jesus. Se o coração está cheio de prazer, de louvor para tu, a tua boca vai abrir e vai sair o salmo, aleluia, cantado, salmeado no nome de Jesus, aleluia. Por isso que eu fico tão feliz, porque eu olho para os meus familiares, em parte aqueles que não são convertidos, e dizem, eu acredito que é tu que muda, eu acredito que é tu que converte ele, converte ela. Quantos
quando chegar a hora, quem sabe da hora é o Senhor, porque ninguém nasceu cristão, aleluia, convertido, mesmo que nasça na fé, mas ele vai ter de confessar quando crescer, ele vai ter de pegar o entendimento e dizer: eu aceito Jesus, eu aceito o Senhor, eu aceito Ele na minha vida, porque muitos que nascem na fé só vão aceitar a Cristo quando levam a pisa lá no mundo, quando o mundo açoita, quando o mundo passa por cima dele, ele fica judiado, ela fica judiada, aí vem as consequências, ele sente a necessidade do amor, ele sente a necessidade da paz, ele sente a necessidade da alegria, a alegria chega, o amor chega, é Jesus, aí ele tem a diferença, aí ele diz: eu quero Jesus, porque estou no sofrimento, eu quero Jesus. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, mas ainda estava insolente, ainda estava teimoso, ainda estava blasfemando. Agora que os meus lombos estão ardendo, aí Jesus, ele é o remédio. Aí eu quero Jesus. Aí quando Jesus entra na vida do sujeito, aí muda o negócio. Paulo não é mais insolente, Paulo agora é prudente, Paulo agora é missionário, Paulo agora fala de Jesus, ele diz: Jesus veio para salvar o mundo, o pecador, dos tais eu sou o pior, e ele veio para me salvar, aleluia. Então Jesus é o Salvador, aleluia. Então nós estamos vendo aqui que Paulo, ele está dizendo porque o motivo da conversão dele, aí nós estamos vendo, porque para Jesus demonstrar toda a grandeza da sua paciência, e me tornou no modo para todos quanto havia de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao rei, Paulo já está com uma palavra diferente. Ele diz: Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Ele leva uma graça todinha. Deus é imortal, Deus é invisível, Deus é o Deus único, Ele é o Senhor de toda potência, Ele é o Senhor de todos que vivem na terra que precisa dele. Mas antes não, antes, quando alguém falava de Jesus, Paulo disse: espera aí, me dá uma carta aí que eu quero ir buscar aqueles caras. Eles estão falando de Jesus. Quem é Jesus? Muita gente está dizendo: quem é Jesus? Tu só vai dizer quem é Jesus quando ele estiver na sua vida, porque você só diz entrar a dor quando a dor chega, você diz entrar a alegria quando a alegria está em você, você só diz Jesus é bom quando ele opera na tua vida. Se ele opera na minha vida, eu vi que ele é bom, você não pode ver, você vai ver a minha atitude, a minha mudança, mas eu quem digo, ele é bom na minha vida, ele é o que mudou a minha vida. Por quê? Porque é eu que sinto a mudança, é eu que sinto o refrigério, é eu que sinto o prazer. Ninguém pode dizer e o que eu estou sentindo. Alguém me vê alegre, alguém vê minhas atitudes, vê minha mudança, mas eu que digo, ele é o Senhor da minha vida. Você é quem diz, ele me alegrou, ele me salvou, ele me renovou, e aleluia. E quando ele está dentro de você, aí Jesus disse que não pode esconder um candeeiro, uma lâmpada, uma lâmpada dessa quando acende, ninguém pode esconder ela, tem que botar no lugar. Quando Jesus está na minha vida, todo o meu rosto vai ficar iluminado, todo o meu corpo, toda a minha atitude, a minha forma de eu falar, de eu viver, vai ser diferente. Então Jesus, ele faz a diferença quando ele está dentro de nós. Porque quem é o meu, aleluia, doutrinador? O meu doutrinador é o Espírito Santo. Ele que diz: irmão Zé, eu não estou gostando dessa sua atitude. É ele que vai dizer. Eu que vou sentir ele dizendo, e eu vou sentir que errei, eu vou sentir que aquilo que eu fiz não é bom, Deus não se agradou, meu coração vai sentir a dor, meu coração vai sentir a tristeza, porque quando Deus se alegre, aí tua alegria é completa, a tua alegria é completa. Quando tu está triste, é porque tem algo, aleluia, que não está
ali combinando com o seu espírito e com o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é esse doutrina. Porque João, capítulo 14, tá? Capítulo 14, versículo 26, sabe o que João vai dizer? Ele vai dizer que Jesus falou: quando o Consolador vier, ele vai lembrar todas as palavras que Jesus falou. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando ele vier para a minha vida, ele vai dizer o que Jesus gosta, o que Jesus falou para mim fazer. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não vou fazer nada que Deus se agrada, porque o homem pecador nada ele faz para Deus se agradar. Ele só faz quando ele tem uma vida mudada, quando o Espírito é gerado. Ele fez ali uma criatividade de um homem velho, ele fez uma nova criatura, daquela cascata velha, ele enterrou e nasceu um novo homem, uma nova mulher. Aí o novo homem, ele vai andar nos passos de Cristo. O novo homem, como disse Jesus a Nicodemo: Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vê o reino de Deus. O que significa nascer, aleluia, da água e do Espírito? Ou seja, o homem, a mulher só faz o que Deus se agrada se nele for ali mudado pelo Espírito Santo. Como Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Se creres, como diz as Escrituras, ele diz rio de água. Quem é? Quando ele fala de água, ele fala do Espírito Santo. Vai jorrar. E o Espírito Santo dentro de você, ele vai nascer toda hora, jorrando toda hora. É a vontade de cantar, é a vontade de abraçar, é a vontade de orar, é a vontade de ler a Bíblia. Vai trabalhar lembrando de Jesus, vai fazer o almoço lembrando de Jesus, está com o esposo lembrando de Jesus, está com os filhos lembrando de Jesus. A essa pessoa pode dizer: eu estou doido por Jesus, louca por Jesus, porque o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse ponto é muito maravilhoso, né, irmão? Chegar ao ponto de você dizer: eu não jamais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu já tenho prazer para Cristo, tudo meu é para Cristo. Eu estou apaixonado por Cristo. Por quê? Porque o apaixonado, aleluia, ele busca aquele por quem ele se apaixonou. Se ele se apaixonou por Cristo, vai estar todo o tempo ali. Onde você estiver, tá, irmão? Onde você estiver, quando você abrir sua boca, vai sair o nome de Jesus Cristo. Quando você abrir ali a boca para falar, você vai testemunhar de Jesus Cristo. Qualquer folguinha que der, tu coloca Jesus ali. Qualquer espaço que der, tu bota Jesus ali naquela vida. Por quê? Porque Ele está dentro de você, porque você foi criada pelo Espírito Santo. Aí verá a glória de Deus. Tá? E o apóstolo Paulo está abrindo aqui um espaço para que as pessoas que têm uma vida do mundo, que entram na igreja, muito na igreja, tem pessoas que não dão crédito a Deus. Tem que dar crédito ao Senhor. O apóstolo Paulo está dando um crédito grande, porque ele está dizendo assim: eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, contudo ele concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz e ele não me mudou. Fiz o que eu fiz, ou seja, quando nesse momento eu também, você, podemos dar crédito a Deus. Eu era isso, mas hoje não sou mais. Fiz o que eu fiz, mas Ele me chamou. Até, irmão, porque o céu é de Deus e Ele só bota para entrar quem Ele quer, né? Ele veio para salvar o ser humano. Ele disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos um evangelho para nós traçar, porque muita gente hoje acredita no evangelho mais pelo milagre.
Mas o milagre só acontece quando a palavra de Deus está dentro do ser humano. Porque quando o homem estava cego, ele não estava, aleluia, enxergando, mas ele tinha o desejo de Jesus. Por quê? Porque ele ficou na metade do caminho. Quando Jesus passou, ele gritou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós temos que pedir a misericórdia. E Jesus disse: tu quer que eu faça o quê, cego? E o cego disse: eu quero ver. E Jesus disse: seja feita conforme a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque quem é o milagre? É Cristo. A minha vontade é que Jesus esteja em mim, é que entre em mim, porque Ele restaura todo o corpo, porque Ele criou o corpo humano, e é Ele quem restaura o corpo humano, é Ele quem expulsa os demônios. As enfermidades é demônio, as enfermidades são espírito maligno. Toda essa forma que vem do mundo são espírito maligno pelo pecado, e nós temos que ter o desejo que Jesus fique na nossa vida. Porque Jesus ele é o refrigério. Já viu o Salmo 23? Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar, me faz em parte verdejante, me leva às águas tranquilas, refrigerando ali, toda a minha vida. Então o Senhor, Ele é tudo na nossa vida. Ele faz milagre, faz. Estamos num tempo escasso, século 21, a malignidade está aí reinando, mas Jesus, Ele é o de ontem, o de hoje e o de sempre. Se o nosso coração se inclinar para o Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo no Romanos 10, 8 e 9, ele diz que a fé vem pelo ouvir. No 17, no 8 e no 9, ele vai dizer: perto de ti está a palavra, a qual aquela que nós falamos. Com teu coração tu crês, com a tua boca tu faz a confissão para a salvação. No momento que nós temos esse conhecimento, a gente recebe o Senhor. E o Senhor, irmão, Ele é muito fácil de entrar na nossa vida. Por quê? Porque Ele já está na porta, batendo o Evangelho toda hora. Apocalipse capítulo 3, 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, me convidar para entrar, eu entro. Você é com Ele e Ele comigo. Então, é só nós convidar Jesus que o milagre acontece. O milagre é aquele melhor, que é a conversão da alma. Quando Jesus cura a alma, todo o corpo vai ser sarado, tá? Todo o corpo vai ser sarado. Ele liberta de todos os tipos de enfermidade. O apóstolo Paulo tinha essa lepra da blasfêmia, a lepra da acusação, a lepra da insolência, das atitudes. Era uma lepra que estava na vida do apóstolo Paulo. Ele até diz: eu sou o pior dos pecadores, mas o Senhor me concedeu a misericórdia, me dando esse ministério, aleluia, da fé, do amor, e está na palavra de Jesus Cristo. Se Ele fez na vida desse, Ele faz na nossa, porque Jesus, Ele olhou, aleluia, para a terra e não viu nenhum justo. Se não tinha nenhum justo, todos precisam de salvação, tanto os judeus como os gentios. E quando Ele veio de braços abertos, tanto para os gentios como para os judeus, primeiro em casa, depois fora. Primeiro Ele deu a palavra aos judeus, mas Ele disse: vim para o que era os meus, e os meus não receberam, mas todo aquele que recebeu recebe o poder de ser filho de Deus. Então nós somos filhos, sem nenhuma sombra de dúvida. Nós somos filhos de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Temos de olhar
e pegar essa mesma passagem de Paulo. Porque em outrora, a vida de vocês é vocês que dão testemunho. Vocês é quem sabe se estão mudando, se precisa mudar. Você é quem sabe a distância que Jesus está de você e que você está de Jesus. Jesus sempre está na porta, sempre está perto, sempre está buscando, sempre está chamando. Ele disse: vinde a mim, todos cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados. Então a voz do Senhor Jesus está no eco sobre o nosso ouvido hoje. Sempre Ele está chamando. E se Ele está longe, não é Ele que está longe, é nós que estamos longe dEle. Se o milagre não chegou, é porque você está longe do milagre, não viu a renovação, a restauração, o poder que Paulo viu em Cristo. Porque Paulo ele diz: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelo século dos séculos. Aí ele confirma com a palavra amém, seja assim como é para todos sempre. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que eu trago para fortalecer você, para trazer no seu coração, quebrar todo julgo, dado melhor. O Senhor, aleluia, colocou em você o Espírito, que é o Espírito Santo, é o Espírito que te sela, que te sustenta, que te guarda, te protege. Ele quer que você avise para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão ali pertinho de você, que você usa a fé. Senhor, aqui meu filho, está aqui meu pai, está aqui minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, seja quem for que esteja precisando, coloque ele ali em pauta, lá diante de Jesus na mesa, porque Jesus, ele veio e nos chamou, aleluia, através da pregação, através da palavra, através dos apóstolos, nós chegamos a conhecer o poder glorioso de Jesus por esta palavra poderosa. Quando Ele nos chama, com certeza nós somos libertos. E aquele que Jesus colocar a mão, aquele dali não há demônio mais que pegue, porque o homem só é pegado, tragado pelo diabo quando ele está lá no mundo. Mas quando ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. O que é de demônio corre, o que é de demônio cai, o que é de demônio sai. Por quê? Porque a palavra da vida está dentro de nós. E o diabo é a morte. É ele que traz a morte. Mas Jesus traz a vida. Ele, aleluia, colocou a morte. E Jesus colocou a vida. Ele é a vida eterna para todos nós. Então, quero que você, aleluia, fique pensando assim, que nem o apóstolo Paulo pensou. Você pode, eu posso, tudo em Cristo Jesus. Porque Paulo mostrou quem ele era, aí mostrou a grandeza de Deus na vida dele. E nós vamos crer que o Senhor, ele é dessa forma na nossa vida. Se nós cremos, damos glória ao nome do Senhor. Porque a falha está no homem, não é em Jesus. Se ainda não chegou no teu coração, porque você não abriu. Porque só você pode abrir para Jesus o seu coração. É só você que pode abrir o coração para Jesus. O médico pode até abrir o teu corpo para tocar no teu coração, mas só quem tem esse poder de tocar no teu intelecto e morar nele lá é Jesus, que está batendo nele direto, para que você receba a fé, receba a autoridade que Deus está te dando. Deus está te dando a graça, Deus está te dando a misericórdia, e você saiba usar essa graça, essa misericórdia que vem descendo do alto do Pai das luzes. Bem, nós vamos terminar. Comecei 7 horas e vou terminar agora 8h15, e quero orar abençoando os irmãos que me deram aqui a honra, o privilégio
que está junto comigo diante dessa palavra, porque a graça que é para mim é para você, a misericórdia que é para mim é para você, essa vontade gloriosa de Deus, a transmissão da palavra é para mim, é para você, e Ele que nos dá toda esta honra de nós estar aqui perante a palavra, aqui hoje perante esse testemunho de Paulo, tão maravilhoso. Nós também podemos fazer que nem Paulo disse, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Você pode também dizer, sou grato, porque Jesus me fortaleceu, me fortalece. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, diante da tua palavra, aqui está, Senhor, escrita, para que hoje nós visse e mostrasse o testemunho deste homem, que ele diz que era um homem pior pecador que existia. Ele se considerava assim, ele era blasfemo, ele se considerava, oh Deus, um homem digno, mas tu fez assim na sua vida, pela fé que ele teve, a dignidade dele ser cristão, dele ser um homem fiel a ti, dele trazer esta palavra escrita para nós hoje, aqui, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está os irmãos, as irmãs, crianças, para aqueles que estão vindo, tem sua família, está pedindo. E a tua palavra diz, pedi, e dá-se-vos. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, encontra a porta aberta ali. Senhor, abençoa essa família, abençoa esse casal, abençoa essas crianças, abençoa, Senhor, os anciãos, toda a tua igreja que tu ama, que tu chamou, que tu comprou, que tu guarda, que tu livra, que tu protege. Senhor, tu é o guardião de toda a nossa vida, de toda a nossa casa, terreno aqui. Enquanto nós aqui estamos, tu acampará o teu anjo sobre a nossa vida, tu guarda, tu livra, tu protege. E eu creio assim, que possamos, Pai, ter essa continuidade em nossa vida, esta fé, este amor, em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu amor, Senhor, venha sobre todos esses corações, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, na nossa vida, todos os dias, como disse o apóstolo Paulo. Amém. Diga também o amém, que assim seja feito na sua vida, para todos sempre. Irmãos, que Deus abençoe, e agradeço por este momento especial na presença do Senhor. Domingo, se Deus permitir, estarei aqui novamente para adorar Ele na beleza da sua santidade. E a amada irmã, essas crianças, sejam todos abençoados, que Deus conceda aí no seu coração o que você almeja, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Pois domingo me encontrarão aqui, se Deus quiser.